A Convenção Sinergia 2025 reúne 700 pessoas e fortalece o propósito do cooperativismo financeiro. Ele está valorizando o trabalho dos nossos funcionários, das pessoas que estão se dedicando aos nossos associados. Palestras inspiradoras e presença de grandes nomes movimentam o evento. Os desafios é todo mundo saber a camisa que está vestindo, né? Santa Catarina segue vigilante contra a gripe aviária com foco na prevenção. Aqui no Brasil, no momento, não temos nenhum caso positivo. E o modelo sustentável de Santa Catarina ganha espaço na COP30. É envolver toda a cadeia produtiva de Santa Catarina nesse processo de discussão. Tudo isso agora no Cooperativismo em Notícia. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos! O cooperativismo é feito de conexões e compartilhamento de experiências. E foi exatamente isso que marcou a Convenção Sinergia 2025, realizada em Florianópolis. O evento reuniu cerca de 700 participantes para discutir inovação, gestão e os desafios do setor. Entre os destaques, palestras inspiradoras com grandes nomes do cooperativismo e do mundo dos negócios. Auditório lotado e de gente que entende de gente. Um encontro para compartilhar experiências e conhecimentos. E, claro, fortalecer conexões. Porque é assim que as cooperativas de crédito crescem e impulsionam o desenvolvimento coletivo. A Convenção Sinergia 2025 reuniu cerca de 700 participantes aqui no Costão do Santinho, em Florianópolis, e promoveu um ambiente de inovação e celebração das melhores práticas dentro do Sicoob. A programação contou com palestras e painéis voltados ao fortalecimento da gestão e do propósito do cooperativismo. O Sinergia tem se caracterizado num dos maiores eventos da nossa central. Por quê? Porque ele traz para cá a força de trabalho, né? Que são os funcionários das nossas cooperativas que estão lá na base e que fazem o contato direto com os nossos associados, que fazem o atendimento dos nossos associados, né? E que geram os resultados que o nosso sistema regional gera anualmente. E o importante também do Sinergia é a oportunidade que a gente dá para que as cooperativas, elas desenvolvem projetos lá na base, né? E elas têm a oportunidade de participar do concurso de boas práticas, participa de um processo seletivo e os 4 principais colocados no Sinergia eles fazem a apresentação e aqui no dia de hoje então as bancas vão avaliar e vai ter o campeão de cada modalidade. Nós colocamos esse título Sinergia porque ele simboliza todo esse trabalho que é desenvolvido pelo nosso Sicoob, especialmente aqui Sicoob Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós procuramos desenvolver isso em todo esse nosso espaço, né, que nós conquistamos. E o Sinergia, então, ele está sendo bem avaliado e bem procurado anualmente, porque ele está valorizando o trabalho dos nossos funcionários, das pessoas que estão se dedicando aos nossos associados. E isso nós queremos fazer muito bem. E o Sicoob tem bons resultados, né? Como foi 2024 e as perspectivas para 2025? Eu acho que 2025 será bem melhor, porque 2023 e 2024 tivemos problemas, né, climáticos, problemas aqui e lá. Tivemos problemas com empresas no Brasil inteiro, com recuperação judicial. Isso tudo prejudicou todas as entidades financeiras e o Sicoob também. Então, até que nos saímos muito bem, porque tivemos uma sobra, né, de 5,5%, que não foi muito, mas foi boa, comparando com o que nós passamos, que todos passaram.
mas projetamos para 2025 um trabalho muito melhor, um atendimento muito melhor ao nosso associado e procuramos sempre fazer apresentar assim, uma melhor maneira para os associados do que nós temos, o que nós podemos fazer por eles. Essa é a nossa intenção. Além das palestras inspiradoras de quem entende de todo o processo. Um deles foi a de Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, diretor-presidente do Sicob, que falou sobre equilíbrio e perenidade do setor. A cooperativa que foi bem hoje, se ela não cuidar de alguns detalhes, pode ser que ela não permaneça no topo muito tempo. Então o equilíbrio e a perenidade são os elementos de permanência no sucesso. E o Sicob, como eu mostrei ali, está tendo um momento muito bacana, de muito crescimento, está sendo reconhecido pelo Banco Central, pelo mercado, mas a gente precisa de muito equilíbrio e perenidade para irmos mais longe. E quais os desafios hoje para isso acontecer? Nós estamos no meio, eu diria que no quarto final de uma grande transformação digital da indústria financeira. E nós estamos cumprindo a agenda dessa transformação digital, mas ainda faltam alguns detalhes importantes e a gente precisa aperfeiçoar o modelo em que o presencial com pessoas funcione muito bem com o digital, que as duas coisas sejam cada vez mais conectadas. Não que esteja indo mal, está indo bem, mas a gente acha que dá para fazer melhor. Outro grande nome presente foi Rony Mesler, fundador do Grupo Reserva, que abordou o tema Vendas com Propósito. Acho que o propósito, em algum momento na história da humanidade, era uma opção. Hoje em dia é imperativo, né? Eu tenho certeza absoluta de que principalmente os jovens, né, os millennials, os Gen Zs, na hora de escolher, eles escolhem por aquelas empresas que mais se colocam entre os problemas sociais, problemas ambientais e a sociedade. Porque se você tem um produto de qualidade, se você tem um produto acessível, poxa, por que não escolher, então, pela empresa que vende aquele produto e também tem a questão do impacto socioambiental inerente aos seus processos, né? E o vendedor, como ele apresenta o produto, também é super importante. Fundamental, né? Porque as pessoas confundem um pouco, às vezes, a pauta ESG, né, só com a questão ambiental. Só que a questão da empregabilidade é uma grande pauta ESG, tanto é que o G do ESG é de governança, né? Então, a forma como a gente trata os nossos colaboradores, a forma como a gente treina os nossos colaboradores, a forma como a gente seleciona os colaboradores de maneira que eles estejam engajados e alinhados com a cultura de uma companhia, ela é fundamental. E entre as presenças ilustres, o ex-jogador Zico trouxe sua experiência para falar sobre liderança, desafios e oportunidades. Desde 2024, ele é embaixador da marca Sicob. Os desafios é todo mundo saber a camisa que está vestindo, né? Qual o objetivo final de cada empresa. No futebol são as conquistas, em algumas empresas são as metas a serem batidas. Então, precisa a colaboração de todas as áreas. É importante você saber que algumas empresas têm diversas áreas, assim como o futebol, que você tem a parte médica, a parte de fisioterapia, de nutrição, preparação física, enfim, parte jurídica, tudo isso tem. Então você tem que ter grandes líderes nessas áreas, com autonomia, para tomar as decisões, e se não der certo, aí a direção, a presidência toma a decisão que for melhor. Mas o importante é todas essas áreas estarem de comum acordo com o objetivo final daquilo que a empresa, ou um clube, ou uma outra atividade que tenha função qualquer, né? A programação também incluiu painéis e muita gente atenta a tudo o que acontecia, inclusive quem participou. Eles pegam assim uma energia, eles veem a coisa com muito mais otimismo, né? E principalmente eles entendem que no cooperativismo um depende do outro, né? Então, e essa força ela contagia. Por isso que é bom eles vêm aqui, eles saem daquela rotina do dia a dia e ver quanto que é importante o trabalho que cada um faz e a força que isso proporciona no nosso meio do quadro social. A convenção Sinergia mais uma vez se consolida como um marco para o Sicob.
com um ambiente de aprendizado, troca e fortalecimento do cooperativismo financeiro. Um evento que reforça a importância do equilíbrio, da inovação e da perenidade para o crescimento sustentável das cooperativas. Depois dos comerciais, vamos falar o que Santa Catarina está fazendo para reforçar a vigilância e proteger a avicultura da gripe aviária e também está se preparando para participar da COP30. Santa Catarina segue firme na prevenção contra a gripe aviária. Nos preocupa a influenza aviária porque ela, no mês de fevereiro, aconteceu no Peru e em aves de subsistência da Argentina. E o Estado se prepara para representar o agro sustentável na COP30. Santa Catarina é um dos estados que mais tem o equilíbrio de produção, com preservação, com respeito ao meio ambiente. Nós somos um estado que produz muito, mas que preserva muito. Voltamos já! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, o Sesc Sescope Santa Catarina e Fecoagro Fertilizantes. O Cicobi está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Cicobi está junto. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à Fecoagro. Estamos de volta com um alerta importante para o setor produtivo. A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma ameaça global que exige atenção redobrada. Embora o Brasil nunca tenha registrado casos em granjas comerciais, a prevenção é fundamental para proteger a avicultura e garantir a segurança dos produtores. A sanidade animal é um dos pilares da avicultura catarinense, garantindo a qualidade da produção e a segurança alimentar. Mas para manter esse padrão, a prevenção é fundamental. A influenza aviária é uma doença altamente contagiosa que representa um risco significativo para as aves. A influenza aviária é uma doença que nos preocupa muito. E ela não havia no Brasil, né? Nem na América do Sul. E recentemente, nos últimos 2 anos, ela veio para a América do Sul. Nesse momento, também, na América do Norte, estão havendo inúmeros casos.
Aqui no Brasil, no momento, não temos nenhum caso positivo, mas nos preocupa a influenza aviária porque ela, no mês de fevereiro, aconteceu no Peru e em aves de subsistência da Argentina. E a Argentina é um país que faz muitos negócios com o Brasil, há muito turismo daqui para lá, de lá para cá, e existe um risco muito grande, porque a migração, inclusive, de aves silvestres passa por essa rota. Então é um momento de bastante atenção por parte de todos, não só do meio rural, mas de toda a cadeia da avicultura e eu diria de todo o catarinense brasileiro, porque esta doença nós temos que fazer tudo o que é possível para que ela não chegue na avicultura comercial. A gripe aviária é causada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres. Em casos graves, pode levar à morte dos animais em poucos dias. A principal forma de transmissão ocorre pelo contato direto com aves infectadas, secreções ou fezes contaminadas. Mesmo sem registros da doença na produção comercial do país, a proximidade com focos em países vizinhos exige atenção. Por isso, uma maneira de mitigar isso é a gestão de risco. Quando a gente fala em ave silvestre, a primeira coisa que a gente percebe é que elas têm uma sintomatologia nervosa, né? Elas apresentam dificuldade em caminhar e, estranhamente, elas permitem que o humano se aproxime delas. Então, elas são aves que ficam prostradas e elas, no normal, fugiriam e elas acabam não fugindo. Quando a gente fala em relação às aves comerciais ou às aves domésticas, né? Então, no caso de galinhas, por exemplo, o que a gente percebe é que esses animais eles ficam prostrados, eles têm problemas de respiratórios, dificuldade respiratória, eles ficam com secreção ocular e, além disso, a gente tem uma mortalidade muito alta, né? A gente percebe que em pouco tempo morrem muitas aves. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil. E o cooperativismo reúne cerca de 3.000 produtores que respondem por cerca de 27% da produção do estado. Por isso, medidas preventivas são essenciais. Ele tem que tomar muito cuidado, ele tem que ter as medidas de biosseguridade. Então, mantenha a sua granja com tela, observa se a tela ela não tem nenhum furo que permita que entre alguma ave. O aviário ele tem que estar cercado, evitando o ingresso de roedores. Manter sempre a ração, não ter resto de ração, né, ali próximo do silo. A água não pode estar disponível para não atrair nem roedores e nem aves silvestres. Evitar que pessoas de fora da granja entrem na granja sem autorização prévia e sem motivo para isso, né? Então, que não tenham visitas desnecessárias na sua granja. Controlar a movimentação de veículos, porque muitas vezes o vírus ele é carreado pelo veículo, né? Então, ele pode ficar num pneu do veículo, ele pode ficar numa carroceria. Então, parece que não é nada, mas isso pode trazer o vírus para dentro da granja. Se a pessoa viu que tem uma ave estranha ali, o que ela tem que fazer? Imediatamente procura a SIDASC do seu município e a gente vai até a propriedade, vai verificar se realmente é algo que a gente suspeita que possa ser influenza aviária e vai fazer, se for necessário, coleta do material e encaminhar para o laboratório para verificação. Nesse caso, a SIDASC tem um papel fundamental aqui dentro do estado. Com certeza. A gente faz sempre o monitoramento das aves, né? A gente direciona nosso trabalho também para as áreas de maior risco, mas é fundamental a gente saber que a SIDASC sozinha não faz nada. A gente precisa da parceria dos produtores, das agroindústrias, das cooperativas. Então, a OSESC nos apoia com divulgação de informações para os produtores. A gente precisa dessas parcerias porque a gente atua em conjunto. A SIDASC sozinha não faz nada, né? Nós somos só um pedaço dessa cadeia toda produtiva. Esse trabalho feito a muitas mãos, né, garantem o status sanitário e a qualidade dos produtos catarinenses. E a OSESC é uma grande parceira da SIDASC nesse sentido, né? Nós apoiamos e divulgamos todas as ações que a SIDASC tem feito. E a SIDASC é o órgão elegível, né, para que seja
atuante enquanto ocorre um caso de uma doença de notificação obrigatória, como é o caso da influenza aviária, né? Então nós sempre estamos atentos, passando todos os recados que nós recebemos da SIDASC para as cooperativas e caminhando juntos, né, para um futuro melhor aqui para Santa Catarina. Com um plantel de excelência e protocolos rigorosos, o Estado segue vigilante para proteger um dos seus setores mais importantes. Manter o alto padrão sanitário é um compromisso de todos que fazem parte da cadeia produtiva. A SIDASC possui um cadastro de produtores, sabemos onde estão, quantas são as propriedades e o número de aves no estado. De modo que, surgindo um foco, de fato, a gente, se for rapidamente informado, a gente contenha esse foco imediatamente, sem o risco de transmissão. Nós temos propriedades muito próximas no estado de Santa Catarina, umas das outras, propriedades comerciais muito grandes e mesmo as pequenas, mas são muito próximas, porque o nosso estado é de pequenas propriedades. Então a transmissão ela é muito perigosa, em havendo um foco é muito fácil se alastrar. Então não fica na dúvida, chama a SIDASC vai tirar a dúvida e o governo do estado está dando todas as condições para um exame a qualquer hora do dia, da noite, durante a semana, qualquer dia, porque isso é prioridade para o governo do estado. A notificação de casos suspeitos é obrigatória e pode ser feita diretamente à SIDASC ou pelo sistema do Ministério da Agricultura. Além disso, ao frequentar praias e áreas naturais, a recomendação é não tocar em aves doentes ou mortas e comunicar qualquer irregularidade aos órgãos competentes. Por isso, a atenção e a prevenção são as melhores formas de garantir a sanidade do setor e a segurança alimentar da população. E agora a gente fala de um assunto que envolve o futuro do planeta: sustentabilidade e produção responsável. E Santa Catarina quer mostrar ao mundo que é possível produzir com responsabilidade ambiental. A Assembleia Legislativa lançou uma frente parlamentar para fortalecer a participação brasileira na COP30. A Conferência Global do Clima acontece no ano que vem em Belém do Pará. A ideia é levar o exemplo catarinense de produção sustentável para o centro das discussões ambientais. A sustentabilidade e o modelo catarinense de produção agropecuária ganham espaço na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Isso porque foi lançada a Frente Parlamentar para o fortalecimento da COP30, Conferência Global sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. A COP30 coloca em relevância o meio ambiente, a sustentabilidade e, acima de tudo, a produção de alimentos no mundo, que é a grande bandeira do Brasil. A frente parlamentar, presidida pelo deputado Mauro de Nadal, pretende levar o exemplo de Santa Catarina para o mundo, um estado que combina a produção agrícola eficiente com a preservação ambiental. Hoje, 38% do território catarinense é coberto por florestas nativas. Nós já iniciamos um trabalho ainda em janeiro, quando o presidente da Assembleia, fazendo essa aproximação com o Pará. Estive lá conversando com a governadora em exercício no momento, que é a coordenadora da COP30 no estado do Pará, e também com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chicão. Já colocando a possibilidade de Santa Catarina participar desse momento de discussão. A gente sabe que é uma discussão mundial, os olhos estão voltados ao meio ambiente, mas nós precisamos envolver Santa Catarina dentro desse processo de discussão, porque Santa Catarina é um estado diferenciado quando nós analisarmos todos os estados da nossa federação. Diferenciado por quê? Porque aqui já se faz o tema de casa. Nós somos os precursores em termos de uma lei ambiental. Santa Catarina saiu na frente nesse processo, já fez o processo revisório já por 2 oportunidades desta lei ambiental. E o nosso agricultor, quando se fala em meio ambiente, nós estamos falando diretamente com o nosso agricultor. Ele já faz o seu tema de casa também, preservando o meio ambiente, mantendo as suas reservas legais dentro daquilo que determina a legislação. Então o que é que a gente pretende fazer na COP30? É envolver toda a cadeia produtiva de Santa Catarina nesse processo de discussão e mostrarmos ao mundo de que Santa Catarina, embora um estado pequeno, preserva o meio ambiente e ao mesmo tempo em que produz alimentos para o mundo. A COP30 deve reunir cerca de 40 mil visitantes para discutir temas
como a redução das emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas e financiamento para projetos sustentáveis. Santa Catarina é um dos estados que mais tem o equilíbrio de produção com preservação, com respeito ao meio ambiente. Nós somos o estado que produz muito, mas que preserva muito. É só você pegar qualquer Google Earth ou sobrevoar Santa Catarina que você vai ver a quantidade de verde que nós temos no nosso estado. Eu vejo que nós somos um grande exemplo, que nós podemos aproveitar muito mais isso, não só para mostrar o que é o nosso estado, mas também daquilo que nós podemos ainda faturar com toda essa preservação, com a nossa produção, porque nós temos uma produção muito respeitosa com a questão ambiental. Então Santa Catarina tem muito a ensinar hoje para o mundo sobre como produzir e preservar ao mesmo tempo. A frente conta com a participação de diversos parlamentares e pretende ampliar o debate sobre sustentabilidade. A expectativa agora é para a participação ativa do Estado na Conferência Global, onde sustentabilidade e inovação caminham juntas em prol de um futuro do planeta. E assim encerramos o programa desta semana. Para rever este e outros conteúdos, acesse as mídias digitais da FECOAGRO. Um forte e cooperado abraço para você e até a próxima! O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OCESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO.